NA Nenhuma das Alternativas e hoje eu vim aqui pra dar dicas de 3 suspenses que estão disponíveis lá no streaming da HBO Go. Portanto, pra aproveitar aí que tá todo mundo com a HBO aberta por conta de Game of Thrones, tem outras coisas no catálogo deles que vale a pena conferir. Esses 3 suspenses, eles não foram muito populares na época do lançamento deles, eles não fizeram muito bafafá, então as pessoas não comentaram muito sobre eles e acabaram passando despercebidos. A ideia desse vídeo é justamente relembrar o quanto que esses suspenses são bons e indicar pra você que talvez não tenha visto eles ou não tenha visto todos eles pra conferir lá no streaming da HBO. Antes de você saber quais são os 3 suspenses que eu separei aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito aqui no NA, deixa o seu like nesse vídeo porque isso é bem importante pra gente, pra tornar o vídeo mais relevante e pro YouTube indicar pra outras pessoas. Segue a gente lá no Instagram também, porque inclusive um dos filmes dessa lista eu já tinha falado lá na nossa dica, que a gente dá semanalmente lá nos stories do nosso Instagram. Bom, e esse filme que eu tinha falado lá nos stories é o filme que me fez fazer essa lista, porque ele entrou recentemente no catálogo da HBO, é Buscando. O filme estreou nos cinemas no ano passado, ele é dirigido pelo Anish Chaganty e protagonizado pelo Jon Chu, e na época que ele foi lançado ninguém falou, e aí começou um burburinho porque as pessoas assistiram e gostaram muito do filme e ele começou a ser comentado um pouco mais, mas muita gente perdeu o filme porque não teve tanto marketing em cima dele na época, e quando as pessoas começaram a comentar mais, ele saiu dos cinemas. O que eu acho mais legal de Buscando é que ele faz aquilo que um bom suspense tem que fazer. A história de um bom suspense pode até ser simples, mas a construção tem que ser muito bem realizada para que você transforme às vezes uma trama simples em algo que vai tendo uma tensão crescente até chegar no clímax e uma resolução satisfatória, lógico, isso também precisa ter. Então a forma de você narrar um suspense, um bom suspense, é essencial, e eu acho que é esse ponto que Buscando acerta. A gente tem um protagonista que é o David, como eu falei, ele é interpretado pelo Jon Chu, e a filha dele desaparece. O pai então começa a vasculhar no notebook da filha para tentar descobrir o que aconteceu, né, o paradeiro da menina. E esse pai começa a perceber que tem muitas coisas sobre a filha dele que ele desconhecia, até que ele começa a descobrir no computador. E conforme ele vai descobrindo mais coisas, a gente vai entendendo que essa história tá ficando cada vez mais séria e, como eu disse, a tensão vai aumentando até chegar a um clímax bem nervoso. Uma das coisas mais legais de Buscando é que, além dessa construção muito boa do suspense, da tensão crescente, a história também é contada numa linguagem diferente. Tudo que a gente vê no filme tá se passando numa tela. Pode ser na tela do computador que o pai tá mexendo, ou ele mandando uma mensagem pra alguém no celular, ou uma mensagem de voz e a gente tá ouvindo, ou é uma videochamada e a gente tá acompanhando como que tá sendo essa conversa, ou ele tá vendo um vídeo no YouTube que vai ajudar também a construção da história. Tudo tá numa tela. E a narrativa é muito boa nesse sentido porque nada soa forçado. Eles tiveram muita criatividade para construir essa trama. E por tá tudo se passando numa tela que os personagens estão usando, principalmente o protagonista, a gente vai vendo coisas junto com ele. Então, a partir do momento que ele descobre alguma coisa sobre a filha, a gente tá descobrindo junto. Às vezes a gente nem vê a reação dele, porque nós também estamos, assim como ele, no papel de espectador do que tá sendo entregue. A reação dele, na verdade, é a nossa reação. Ou seja, a gente acaba muito imerso nessa história, quase sendo colocado ali na posição de personagem. O que faz com que a gente fique ainda mais nervoso assistindo. Eu fiquei tão nervosa e ansiosa assistindo que eu tive muitas reações de gritar enquanto eu tava assistindo, de me assustar, de ficar roendo as unhas. E eu não sou super reativa dessa forma quando eu tô assistindo filmes, mas eu fiquei assistindo Buscando. Acho que foi um dos suspenses que mais mexeram comigo nos últimos anos. Portanto, eu super indico esse filme. Se você não assistiu, vai lá, porque ele é muito bom e tem uma resolução bem legal. Outro suspense que eu quase não ouvi falar na época que ele foi lançado foi O Abutre, que é de 2014. Ele é um suspense que tem uma narrativa bem intensa por conta da temática que ele retrata. A gente tem o protagonista, que é o Lu, ele é interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Ele acaba presenciando um acidente e acompanhando enquanto paparazzis de tragédia, pessoas que vão lá
para registrar o que aconteceu, registrar cenas fortes, para depois venderem por um bom dinheiro esse material para emissoras de TV que vão ganhar em cima do sensacionalismo dessa notícia, do sensacionalismo das imagens que eles vão transmitir. E o personagem do Lu vê aí uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele vai lá, adquire uma câmera também e começa a registrar acidentes, crimes, tudo que tem cenas violentas que ele pode vender depois desse material e ganhar dinheiro. Uma das características mais interessantes do filme, é claro, é a crítica que ele faz a esse tipo de imprensa marrom que a gente chama, que é a imprensa sensacionalista, que tem zero preocupação com jornalismo sério, que ganha audiência explorando aí tragédias, colocando cenas que vão chocar as pessoas, mas que ao mesmo tempo vão dar audiência, vão dar views, vão fazer com que o jornal venda mais. Mas para além desse tema, é um filme sobre personagem, um estudo de personagem. O personagem do Lu, ele é um cara muito complexo, ele é extremamente desagradável, ele tem até um quê animalesco, o nome O Abutre cabe muito bem pro filme, porque é exatamente isso que o personagem é, ele é um animal, um abutre que fica em cima ali das tragédias para tentar ganhar com isso. Ele é claramente um sociopata também, você percebe que ele não sente nada ao retratar essas tragédias. Existe um lado podre dentro dele, tanto que ele tem uma facilidade muito grande para registrar essas coisas que causariam aversão na maior parte das pessoas, mas para ele não é nada. Por outro lado, ele também é amigável, ele é agradável, ele é empreendedor, aí se a gente parar pra pensar, né? Ele viu uma oportunidade e tá explorando isso e ganhando dinheiro com isso. E é claro que eu tô tirando um sarro aqui, porque é isso, se a gente for simplesmente aproveitar as situações, as brechas para ganhar dinheiro, a gente pode inclusive aproveitar com situações horríveis e antiéticas e imorais, também lucrar com isso, que é exatamente o que o Lu faz. E ainda existe uma outra questão aí, que a gente pode criticar o Lu, que é esse cara que vai atrás e registra todas essas tragédias, todas essas situações super violentas. A gente pode criticar a imprensa que adquire isso e veicula isso para ganhar em cima, mas a gente também pode enxergar de uma forma crítica o público que consome isso e dá retorno financeiro para todas as pessoas e faz girar essa roda. É um filme mega inteligente, a construção de personagem do Jake Gyllenhaal é incrível, é uma das melhores interpretações da carreira do Jake Gyllenhaal, que já é um ator muito bom. É uma pena, ele tinha tudo para ser indicado ao Oscar nesse ano por esse papel e não foi. Outra coisa que acabou fazendo esse filme cair meio que no ostracismo, né? Como ele não foi muito reconhecido nas premiações, deveria ter sido. As pessoas não falaram muito sobre ele e ele meio que passou batido. Mas é excelente e eu recomendo muito que você vá ver. Por fim, a minha última dica, que é um filme que é o que mais passou despercebido desses três, é O Conto. Para começar, ele é um telefilme, né? Um filme feito para ser distribuído direto nas emissoras de TV. No caso aqui, a própria HBO. Esse, inclusive, é um dos motivos porque não teve tanto alarde quando esse filme foi lançado. Ele é dirigido por uma mulher, a documentarista Jennifer Fox, na sua primeira obra de ficção. Mas ela é uma ficção que é especial num outro sentido que eu já vou explicar um pouco mais pra frente. É uma história forte, pesadíssima, mas bem importante de ser contada. A gente acompanha a Jennifer, personagem que é interpretada pela Laura Dern, que é uma super atriz. Inclusive, a atuação dela nesse filme tá ótima, ela foi indicada a várias premiações. E a Jennifer é uma documentarista que recebe um contato da mãe dela, porque a mãe encontrou algumas cartas que ela trocou quando ela tinha uns 13 anos com algumas pessoas, e a mãe dela fica meio alarmada com o que ela encontra nesses escritos. Só que ela lembra disso de uma determinada forma, e como a mãe dela coloca uma pulga atrás da orelha dela, ela começa a investigar um pouco mais profundamente o que aconteceu naquele período da vida dela, e a Jennifer começa a perceber que as coisas
não foram muito bem como ela lembrava, quase como se a mente dela, para proteger ela, tenha criado uma narrativa mais aceitável do que ela realmente viveu. E aí, relendo o que ela escreveu, vendo fotos, conversando com outras pessoas, as coisas começam a clarear na cabeça dela e ela passa a entender melhor o que com 13 anos de idade ela não entendia. O filme tem algumas sacadas geniais para mostrar pra gente como a mente dela distorceu algumas informações. Inclusive uma cena em que a gente já começa a acompanhar o passado dela pelas lembranças, mas ela se depara com uma informação que acaba mudando as lembranças dela. Ela pensa, nossa, mas não era assim que estava acontecendo. E aí a gente começa a ver como era na realidade. E é uma cena muito incrível, assim, muito chocante, que já coloca a gente no tom da história. A gente, caramba, a gente não consegue acreditar totalmente na narrativa dela e as coisas com certeza aconteceram de uma forma muito mais séria do que ela lembra. Eu falei aqui que é uma obra de ficção da documentarista Jennifer Fox, mas como vocês podem ter percebido se vocês foram mais atentos no que eu falei, a personagem também se chama Jennifer e também é uma documentarista. Apesar dos personagens terem tido nomes trocados, eles existiram de verdade e essa história que a gente vê é a história da Jennifer Fox, diretora e roteirista desse filme. Aquilo realmente aconteceu com ela. Ou seja, faz com que a gente se impacte ainda mais com o que a gente viu ali na tela. Eu acho que vale a pena falar que é um filme que tem vários gatilhos porque ele fala de abuso e ele fala sobre pedofilia e eu acho que essa informação precisa estar clara antes de assistir, porque de fato é um filme que pode despertar sentimentos e gatilhos. Eu acho que é uma história importante sendo narrada, não só pela temática em si, mas é a voz, é o texto, é a lente de uma vítima para narrar o que houve com ela e como ela lida hoje com tudo isso que ela descobriu. Eu imagino a força que a Jennifer Fox teve que ter pra trazer essa história à tona. Bom, essas foram as minhas dicas de 3 ótimos suspenses que estão lá na HBO. Vão lá conferir. Digam nos comentários se vocês já assistiram algum deles e se sim, o que acharam. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!